Olá! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o arquétipo dos enamorados. Então seja bem-vindo se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou a Carol Silva e essa é a sexta aula da série dos 22 arquétipos que rege a sua vida e que faz com que você prospere de forma muito mais leve e muito mais fluida. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, eu recomendo que quando você acabar essa aula, você maratone as outras aulas que vão estar disponíveis aqui embaixo nos cards, tá? Aqui embaixo não, aqui em cima nos cards. Então vamos lá. Falando do arquétipo dos enamorados, né, que é um grande arquétipo, extremamente importante, porque o arquétipo dos enamorados, ele fala não só sobre amor, né, afetivo, sobre um relacionamento amoroso ou um relacionamento familiar, mas ele fala sobre o amor a um propósito, a um projeto, a uma ideia, né, a um trabalho, a uma forma de você trabalhar. Então, os enamorados, ele vai trazer muito essa potência de você entender a escolha do seu destino, a escolha do seu caminho, né? Porque você pode ver que os enamorados, ele é sempre representado por caminhos. Então, uma das potências que ele tem muito grande é essa questão da escolha, do caminho, do destino, né? E quando a gente fala em prosperidade, nem todos os caminhos te levam a prosperar. Mas se você consegue ter escolhas assertivas, né, que está em congruência com a sua vida, com a sua história, com o caminho que você deseja, aí sim você consegue prosperar. Então, tem momentos da nossa vida, né, que a gente percebe que a gente precisa entender sobre esse caminhar, né, para que a gente construa verdadeiramente aquilo que a gente quer. E quem traz essa potência de fazer as escolhas conscientes é o arquétipo dos enamorados. Então, a carta dos enamorados, ela fala sobre essa potência do amor, de construir relações saudáveis, verdadeiras, fortes, duradouras. E fala também sobre essa construção desses vínculos afetivos, né, saudáveis, e fala sobre essa paixão forte que faz com que a gente prospere de forma material quando a gente coloca amor e intencionalidade naquele caminho que eu decido fazer, naquele trabalho que eu decido exercer na vida e naquele projeto que eu desejo realizar na minha vida, né? Então, os enamorados, vai sempre trazer essas duas forças, né? Com quem eu caminho, né? E para onde eu estou caminhando. Então, ele sempre vai te expandir, né, o seu nível de consciência para essa vertente, tá? Quais são os desafios que os enamorados enfrentam, né? Você, né, lembra, você tem dentro de você esse arquétipo. Talvez ele é um dos principais, talvez não. Mas uma coisa eu posso te garantir, que você tem os 22 arquétipos dentro de você. E quando você entende, primeiro, qual é o seu arquétipo de missão de vida, de propósito, de essência, qual arquétipo que eu preciso ativar dentro de mim para me ajudar a prosperar naquela área que eu decido prosperar, e qual arquétipo que eu preciso trabalhar o lado sombra dele, né, o lado que preciso trabalhar o que eu ainda não trabalhei de forma consciente, você vai perceber que você vai começar a prosperar de forma muito mais fluida, né? Vivendo com mais liberdade, com mais equilíbrio, com mais fluidez, com mais leveza na sua vida. Eu tô aqui me protegendo, que você viu que o sol tá entrando aqui, né? Mas não tem o que fazer, eu tenho que gravar esse horário. Vamos lá. Quais são os desafios que os namorados, quem tá vivendo na sombra dos enamorados, né, no lado que não foi trabalhado, começa a perceber na essência, né? Viver sempre dividido, em querer sempre dois caminhos, né, e não se entregar a nenhum. Então pensa aí na sua jornada, você é o perfil de pessoa que sempre está em dúvida, não sabe o que fazer, fica sempre dando desculpa, sempre arrumando hoje não dá, eu não sei o que fazer, deixa para depois. Então os namorados, ele sempre vai falar sobre escolhas de caminho, e quando a gente fica com medo de escolher, quando a gente fica resistindo de escolher, é onde a gente não sai do lugar, a gente empaca, né? Escolher só pelo medo
pela carência ou pela solidão. Então isso também é um desafio, tem que se trabalhar quando você está no arquétipo dos enamorados, entender que não pode se escolher, né? Então, toda vez que os enamorados ele está atuando na sua vida e você não está ativando ele de forma potente, né, trabalhando esse lado que tem que ser trabalhado, você sempre vai escolher pelo medo, né, pela carência ou pela solidão. Então perceba aí, toda vez que você toma uma decisão e vai para um caminho, vai para uma relação por medo, por carência ou pela solidão, você não está vivendo na pura essência dos enamorados. Ao contrário, você precisa ativar ele de forma potente, de forma consciente, e é isso que eu ajudo você a fazer. Bem, amar o caminho, mas não sustentar a escolha. É aquilo, quando você fala assim, nossa, eu queria tanto fazer isso na minha vida, eu queria tanto trabalhar em tal coisa, mas você não sustenta aquela vontade, aquele desejo, aquele amor que você tem por aquele caminho, por aquela relação, por aquele desejo e não se movimenta para realizar aquilo para sua vida. Lembra, não sustenta a escolha que você já tem dentro de você. Confundir paixão por impulso. Aqui entra o problema de entrar em relações abusivas, em relações tóxicas, em trabalhos que não dão significado à sua vida, né? Confundir paixão por impulso. Lembra, nem tudo aquilo que vem como um desejo faz parte do meu caminho. É só às vezes um impulso para trazer algumas informações para você. Fugir da verdade emocional que já está clara. E olha que legal, isso é o desafio por quê? Quando a gente sente que uma coisa não vai funcionar, que não tá bem, que não é legal para mim, lembra? Eu já estou sentindo que aquilo não é bom. E quando eu estou fugindo de sentir aquilo, de tornar consciente que aquilo não é legal, que já está claro para mim, é onde eu fico frustrado, chateado, depressivo, triste, angustiado, melancólico, frustrado, ansioso, estressado. Por quê? Porque você não está caminhando de construir aquilo que você quer verdadeiramente, que está alinhado com aquilo que é a sua vida, né? E quais são as potências dos enamorados? Quais são as potências que quando você está vivendo ele na potência, você vai perceber isso acontecendo de forma muito mais fluida. A força dos enamorados, lembra, é o amor que movimenta a vida. Por isso que ele é um dos arquétipos, né, que traz a prosperidade material, né, tanto no dinheiro como no trabalho, porque ele entende que o amor, né, a energia do amor, o sentimento afetivo, né, essa força emocional, amorosa, de vínculos, de entrega verdadeira, o que faz o movimento da prosperidade na vida dele. Então, a paixão vira direção para tudo que ele quer fazer. Os enamorados, ele carrega muito essa força da paixão, do amor, da entrega, da empatia, do momento presente. Em tudo aquilo que ele está fazendo, ele está entregue, ele está 100% presente, prestando atenção em tudo. Se está com alguém, se está trabalhando, entendeu? Então, os namorados, ele traz essa força para você. O vínculo que dá coragem. Lembra? Quando você está verdadeiramente comprometido com alguém, falando aqui de vínculos, você sempre vai ter cuidado com essa pessoa, cuidado com esse vínculo. Quando você está falando de um projeto, de um trabalho, quando você tem vínculo com aquilo, quando você sabe que aquilo é importante para você, você vê que aquilo aí tem importância para você, tem significado, que você vai ter resultados naquilo, você reconhece que aquilo faz parte do teu propósito, você sempre vai ter coragem para agir, né? Lembra? É a motivação diária que vem para que você construa aquilo de fato para você. É o desejo que ilumina o caminho. Lembra? Tudo aquilo que a gente deseja na vida, ele sempre tem uma luz, né? Eu vou dar esse exemplo. Por quê? Tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente não tiver um desejo para construir algo, você concorda que você não tem motivo para agir? Então, os enamorados, ele fala muito sobre essa coragem do agir, mas com foco no amor na entrega, com foco na paixão de realizar aquilo para ele. E isso pode ser um vínculo afetivo, que é um relacionamento, uma família, uma amizade,
ou um trabalho, um projeto, um propósito, uma construção de algo que eu quero, né, germinar na minha vida. Então, quando essa energia está ativa, você vai perceber que você sente mais clareza emocional. Por quê? Porque você está bem. Por quê? Porque essa energia está ativa em você. Mais coragem para escolher. Você vai estar vivendo na coragem, não no medo. Lembra que eu falei que o desafio lá em cima? Quando ele está não vivendo na pura essência dos enamorados, você sempre está se movimentando na vida de forma afetiva ou de forma profissional, né, no trabalho, mas sempre com medo. As suas ações, ela está vinculada ao medo, à insegurança, né, à carência, à solidão. E aqui é diferente. Quando eu estou vivendo na essência dos enamorados, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu tenho que ir e eu sei por que eu tenho que ir. Aí eu sempre estou agindo na coragem para escolher aquele caminho. Eu tenho coragem para escolher, eu tenho coragem para bater no peito e bancar aquilo, bancar o relacionamento, bancar que eu quero ser feliz com alguém, bancar que eu quero ir para um trabalho, bancar que eu quero construir algo novo, bancar a vontade, o desejo, a ideia que brotou dentro de você. Paixão pelo que faz. Lembra que eu falei muito sobre isso? Os enamorados, a força dele é trazer essa paixão, esse amor por tudo aquilo que ele toca. E isso é tanto no vínculo afetivo como no profissional. Por isso que ele gera dinheiro. Porque pensa aí, em algum momento da sua vida, não sei se você está passando alguma situação mais delicada profissionalmente falando e financeira, tá? Só para dar o exemplo que os enamorados falam muito sobre vínculos, né? Se quando você trabalha com amor, com entrega, com paixão naquilo que você faz, foi no momento que você mais esteve bem no seu profissional, no seu dinheiro? Por quê? Porque é essa energia do amor. Amor é entrega. Então eu estou presente, eu sei porque eu estou fazendo, eu estou cada vez melhorando a entrega, eu estou cada vez melhorando como profissional. Isso tem tudo a ver com essa força do amor na entrega daquilo, né? Mais conexões nos relacionamentos. Lembra? Os enamorados falam totalmente sobre relacionamentos. Lembra que eu falei um pouquinho aqui em cima? Não só relacionamento afetivo, relacionamento familiar. Como é a minha relação afetiva na minha família? Eu dou e recebo amor de forma igual, equilibrada dentro da minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, porque lembra, quando eu não consigo equilibrar o dar e receber, eu também estou entrando num campo que faz com que eu não use a potência dos enamorados, porque a potência dele é se relacionar. Ele é extremamente bom nisso. Ele sabe, ele tem inteligência emocional para se relacionar. Então lembra, porque ele tem uma escuta ativa, ele tem presença no vínculo, e isso é importantíssimo quando você fala sobre construção de relacionamento, né? Então, relacionamento faz parte dessa entrega presente. É mais presença no caminho, né? Tudo a ver com o que eu acabei de falar, mais entrega no propósito, tudo que eu acabei de falar. Então, ele está muito presente para fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível, dentro das possibilidades que tem. Então, ele não fica dando desculpa, ele não fica adiando para depois, não. Ele vai lá, faz com amor, com entrega, com propósito e com paixão naquilo que ele está fazendo. Então, os enamorados, ele mostra que a prosperidade não nasce da obrigação, lembra? Aqui entra um ponto muito importante, eu anotei para não esquecer de compartilhar com você. Porque assim, ó, quando a gente entende que prosperidade não nasce da obrigação, mas porque eu estou querendo que aquilo nasça, é diferente, é uma forma de pensar. Aí a forma como eu penso é a forma como eu vou gerar a minha emoção. A forma como eu vou sentir é a forma como eu vou atuar na vida. Então, quando nasce da escolha feita com verdade, é porque eu sei que não é por obrigação que eu vou dar amor, que eu vou dar atenção, que eu vou ficar com você, que eu vou entregar aquele trabalho para tal pessoa, que eu vou atender tal cliente daquela forma, que eu vou vender tal produto. Não, não é por obrigação. É porque eu gosto de fazer aquilo,
porque eu sei que aquilo é bom para mim, bom para você, porque eu quero que aquilo cresça. E quanto mais eu ajudo você, mais você cresce e também me ajuda, porque a vida é sobre vínculos. Então, falando sobre vendas, falando sobre trabalho, falando sobre relacionamento, é tudo esse entendimento que a prosperidade ela só vai fluir, né, e crescer quando a gente entende que não pode ser por obrigação, mas sim pela verdade da entrega daquilo que eu acredito e quando eu estou me conectado àquilo. Então, quando você escolhe com o coração, o universo responde em movimento. O que é responder em movimento? É você receber aquilo que você deseja para você. Então, quando você entrega de verdade dentro de uma relação, de forma criando vínculos afetivos saudáveis, você sempre vai se conectar dessa forma com pessoas que estão prontas para se vincular a você dessa forma. Quando você trabalha de forma honesta, íntegra, verdadeira, dando o seu melhor naquilo que você está fazendo, o universo vai te retribuir. Como assim, Carol? Lembra? Eu estou gravando essa aula aqui para você, tá aqui no YouTube disponível gratuito. Eu estou me entregando para você da melhor forma possível, com todas as ferramentas, o sol entrando aqui, queimando meu corpo. Mas eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu amo fazer isso aqui, eu amo ajudar, esse é o meu trabalho e eu amo o que eu faço. Então, da melhor forma que dá, como dá. Hoje é a forma como eu consigo te entregar isso, mas eu sei que está sendo da melhor forma possível. O que eu não posso é não gravar essa aula, o que eu não posso é não seguir com o meu cronograma. Por quê? Porque eu sei que eu vou ajudar outras pessoas que estão aqui assistindo essa aula, e isso faz parte do meu trabalho, entende? Então, o movimento de troca que o universo traz é o quê? Um cliente, vendas, né, mais engajamento no canal. Então já fica a dica, se você ainda não é inscrito, vem fazer parte aqui da família, curta esse vídeo, comenta aqui depois como foi essa aula para você e compartilhe com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, que eu sei que tem muita gente que vai prosperar cada vez mais, entendendo a potência dos enamorados na vida. Voltando à aula aqui. Então, o arquétipo dos enamorados, que também é chamado como arquétipo do amante, é o arquétipo que rege a vida, que ama a vida. Então, ama o caminho dele, lembra? Ele ama aquilo que ele constrói, ele ama com presença. E esse amor por pessoas, por vocações, né, por projetos, é a força que cria a prosperidade. Então, tudo aquilo que a gente põe intencionalidade, que é verdade, né, naquilo que a gente deseja para a nossa vida, naquilo que a gente vai fazer, vai voltar. Lembra? É lei. Então, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. A lei do retorno é implacável. Você viu que está muito vinculado ao arquétipo dos enamorados. Por quê? Porque ele está presente, fazendo o que ele tem que fazer de forma genuína, de forma amorosa, de forma prazerosa. Então, quando o amante está ativo em você, o que você vai perceber ainda mais, né? Se entrega ao que importa. Então, quando você está vivendo na essência dos enamorados, você sempre vai perceber que você está se entregando aquilo que realmente tem verdade para você, que tem propósito para você. Lembra, pode ser um relacionamento amoroso, afetivo, um projeto, um trabalho, uma forma de trabalhar, né? Uma ideia que você quer elaborar para você. Constrói relações verdadeiras, se apaixona pelo seu propósito, cria com alma, vive com coerência e se movimenta com paixão, não por obrigação. Tudo que eu já falei um pouquinho aqui em cima, né? Às vezes eu coloco para não esquecer. Então, tudo que você ama, você cuida, lembra? E tudo que você cuida prospera. Isso aqui é uma coisa que eu não podia deixar de falar porque é muito importante, eu bato nessa tecla porque eu acredito nisso e é o que eu quero que você entenda, porque isso é a força dos enamorados, é ele que fez com que eu falasse isso para você, né? Tudo que você ama, você cuida. Então, aqui entra a questão dos relacionamentos. Então, tudo que você ama, você cuida o que é cuidar? É eu estar presente com a pessoa que eu escolhi estar ao lado. O que é presente? Tempo de qualidade, dar carinho para ela, dar presentes para ela, independente se é um bombom ou algo mais caro.
é você ajudar ela na vida dela, no dia a dia, nos afazeres da casa, no trabalho, em ajudar a resolver uma questão. É você, qual que é o outro? É você dar tempo de qualidade para ela, estar presente quando você está. Por que eu estou te falando muito isso? Porque a gente está vivendo uma era, né, da tecnologia, que está tudo muito rápido, muito corrido, então as pessoas falam que estão dentro de um relacionamento, dentro de um próprio ambiente, mas não estão se relacionando. Então, por isso que muitas relações, muitos casamentos estão se acabando e vão se acabar cada vez mais quando não entende a importância desse cuidado. Não é porque você começou a namorar ou casou que a sua vida está feita, está construída, você não precisa fazer mais nada. Ao contrário, os enamorados, ele traz essa força, essa potência de você entender que tudo que você ama, você cuida. E é cuidado todo dia. Então, todo dia você precisa fazer a sua parte para nutrir daquilo que você ama, entende? Porque senão aquilo não vai mais fazer parte da sua vida. É inevitável. Ou se não, vai até fazer parte da sua vida, só que não vai mais ter ressonância. Então, vai ser uma união que não vai ter mais união, mesmo estando na mesma casa. Tudo que você cuida prospera. Tudo aquilo que você põe amor, entrega, energia, lembra? Quando você põe seu tempo de qualidade naquele vínculo, quando você ajuda aquela pessoa nos seus afazeres do dia a dia, quando você dá presente para ela, quando você toca nela, quando você fala para ela coisas que são importantes para ela, você tem palavras afetivas que constrói ela, que ajuda a construir a relação, né? Você vai criar vínculos prósperos. E isso não só na parte afetiva, relacional, mas familiar. E aí expandindo na parte relacional, de amizade, de trabalho. Entende que é uma construção? Eu preciso entender tudo que eu amo, eu cuido, é trazer a força para você. É você que tem que ter a obrigação de manter aquilo na sua vida no sentido não de obrigação, mas no sentido de entender que você precisa amar aquilo que está na sua vida. Então, para amar, você precisa cuidar, porque se você não cuida, aquilo adoece, não vai existir. Então, tudo que você cuida vai prosperar, então vai crescer, vai ficar cada vez melhor. E aí, os enamorados nas 5 áreas da prosperidade, né? Como que você pode construir prosperidade nas 5 áreas mais importantes da sua vida, né? Então, falando na primeira área, o relacionamentos, né? Constrói vínculos verdadeiros, maduros e coerentes, relações que sustentam, somam e fortalecem o caminho. Eu coloquei aqui para não esquecer a narrativa. Então, assim, ó, quando a gente fala sobre vínculos maduros, verdadeiros e coerentes, é o que eu falei tudo aqui em cima. É eu entender por que eu estou me relacionando com aquela pessoa, se tem coerência vibracional, se a gente está alinhado com os nossos valores, princípios, ideal de vida. Porque se eu quero morar na montanha e a pessoa quer morar na praia, vai dar certo? Não. Não adianta eu falar que eu quero, que eu gosto daquela pessoa. Lembra? Se eu não tenho valores e princípios e visão de vida alinhada para o mesmo caminho, não vai dar certo. Então, é muito importante esse alinhamento quando a gente fala sobre vínculos verdadeiros e prósperos, porque senão não vai prosperar, não vai fluir. Então, relações que sustentam, somam e fortalecem o caminho, é tudo que eu falei aqui em cima sobre as 5 linguagens do amor. Se você não incorpora essas informações na sua vida, não tem como você construir relações que sejam sustentáveis de médio a longo prazo. E relacionamento não é de um dia para o outro, é algo construído. Então, é uma coisa que eu saio com uma pessoa hoje, amanhã não tem mais. Isso não é um relacionamento, entende? Aqui é a importância. E os enamorados, ele traz essa força. Trabalho e propósito. Se apaixona pelo que faz. Escolhe um caminho que segue sem duvidar da energia, né? Sem dividir a energia. Propósito nasce quando o coração diz sim. Então, ó, se apaixona pelo que faz. Lembra, você escolhe aquilo que você quer fazer e se apaixona por aquilo. Por quê? Porque você escolheu, você não foi escolhido. Então, tá tudo bem hoje se você talvez está trabalhando numa coisa que você não deseja mais ou não queria. Você, né, estudou, foi para aquela área,
mas torna consciente que você pode sim mudar. Você só não pode quando você não estiver mais existindo, que é o dia que todo mundo vai passar, que não vai mais estar aqui, que é a morte. Então, até isso acontecer, você pode mudar e você deve mudar. É de um dia para o outro? Óbvio que não, mas tudo parte de um desejo, de um propósito, de você entender que se isso não caminha, não te traz paixão, ache algo que te traz paixão. Então, escolhe um caminho e segue sem dividir a sua energia. Segue aquilo que você deseja, mas sabendo que você tem que construir uma base. O que é uma base? Talvez fazer uma reserva de mudança de trabalho, uma transição de carreira. Mas isso, lembra, começa do princípio que eu decido aquilo que eu quero. E aí eu vou fazendo um alinhamento dessas informações, tá? E aí, se você está trabalhando naquilo que você faz, pensa aí. Por que será que você não está gerando mais daquilo que você gostaria? Talvez se for o dinheiro ou relações. Porque você precisa trabalhar de forma mais apaixonante, se apaixonar por aquilo que você faz. E como você pode fazer isso? Entendendo aquilo que você faz te traz prazer, te traz entusiasmo todos os dias, porque isso é fundamental e importante. Dinheiro, né? Como que os enamorados ajudam a gerar mais dinheiro? Prosperidade flui quando você coloca amor na entrega e paixão na construção. É o que eu falei aqui em cima. Lembra, o dinheiro é uma troca de algo que você vai fazer, que você vai entregar para alguém. Então, lembra, falando em dinheiro mesmo, prosperidade flui quando você coloca amor na entrega e paixão na construção. Então, quando você faz um brigadeiro e é maravilhoso, mesmo que tenha um monte de gente fazendo, não importa, mas você acredita no seu trabalho, acredita que você está entregando algo que vai adoçar a vida do outro. Só estou dando um exemplo, tá? Mas você entende que tudo aquilo que você vai fazer na sua vida, no seu trabalho, você coloca muita energia de amor, que a pessoa que vai estar comprando de você, que vai estar recebendo aquilo, ela vai estar sendo gratificada, vai estar sendo abençoada, ela vai estar melhorando um pouquinho mais a vida dela. Por quê? Porque ela comprou um produto ou um serviço que ajudou ela a resolver, né, ou a crescer aquilo que ela deseja. E é isso que eu faço no meu trabalho. Eu tô aqui para ajudar você, a te dar direção, a te dar clareza, a te trazer mais prosperidade de forma intencional na sua vida daqui para frente. É isso que eu desejo também que você tenha na sua vida. Caso você deseje a minha ajuda para te ajudar a alinhar todas essas informações, aqui embaixo no descritivo tem meu guia, o livro, né, A Chave da Virada, que é um guia onde você pode começar do zero a fazer essas mudanças de chave, tá? Porque lá eu vou trabalhar bastante seu mindset. E também tem o mapa arquetípico da prosperidade, que é um mapa, né, que eu trago para você qual é o seu arquétipo de essência, de missão de vida, qual o arquétipo que precisa ativar nesse momento para que você prospere na área que você deseja e quais são os sabotadores ocultos que estão aí rodando na sua mente, na sua vida e que você não está percebendo e que estão neutralizando o seu avanço. Se você deseja minha ajuda, basta clicar aqui no link e solicitar o seu mapa, tá? Então, na saúde, como que os enamorados constroem saúde, né, energia na sua vida? Vitalidade emocional vira vitalidade física. Toda vez que a gente está bem emocionalmente, pensa aí na sua jornada, a gente não está melhor fisicamente? Por quê? Porque muitas doenças, muitas, eu falo isso porque eu vejo isso nos meus atendimentos toda semana. A maioria das doenças ela é causada pela parte emocional. Isso pode ser de uma torção no joelho, como pode ser uma dor de cabeça, como pode ser uma dor no estômago, tá? Então, a vitalidade emocional vira vitalidade física. Toda vez que eu tô bem emocionalmente, tem a ver com os namorados, o que é estar bem emocionalmente? Quando eu tenho vínculos saudáveis, quando eu tenho vínculos fortes, vínculos prósperos, que sempre estão me levando para cima. Eu vou estar energeticamente bem, eu vou estar com o meu corpo físico bem, também porque eu estou cuidando de mim. Você viu que é uma roda, tudo está girando. E aí, o corpo responde quando o coração está claro e coerente. Quando a gente está vivendo um momento de muita dúvida, muita confusão mental, perceba, você fica resfriado,
gripado, dor de garganta, dor de cabeça sempre, dor de estômago, você fica com a imunidade baixa. Isso tem tudo a ver com essa questão da não coerência emocional e mental. Tudo está confuso. E aí o corpo físico sente que quer deixar você acamado ou doente para que você pare e pense sobre isso. Entende a conexão? Tem tudo a ver com essa força dos enamorados, porque ele fala sobre vínculos afetivos, vínculos relacionais. Então, se a potência dele está na comunicação afetiva, inclusive eu vou deixar aqui nos cards a playlist O Poder das Palavras, que tem tudo a ver com essa aula, vale a pena você maratonar também. Então, como que ele cria prosperidade na espiritualidade? Conexão cresce quando você vive alinhado com o que ama. Quanto mais você está alinhado fazendo aquilo que você ama, mais você consegue estar bem, com paz de espírito, tá calmo, tá tranquilo, para que você entre em conexão com a sua egrégora espiritual. Você já conseguiu entrar em conexão com a sua egrégora espiritual? Ouvir o chamado de Deus, ouvir Deus se comunicando com você todos os dias quando você tá com dor de cabeça, tá doente e você não tá com paz de espírito? Não, porque a espiritualidade se conecta quando a gente está calmo, quando a gente está bem, para a gente ouvir, perceber e intuir os insights, as ideias, que é a forma como eles se comunicam com a gente. Então, o amor é a energia criadora de tudo. Se você não está nesse momento de amor, de cuidado com você, como que você vai criar alguma coisa na sua vida? Entende? Não tem como. Então, a espiritualidade, ela sempre vai expandir, na verdade, no coração. Por isso que eu falei, quando você está bem, por isso você precisa cuidar de você. Você só vai conseguir cuidar melhor de quem você ama, ou de um trabalho, de um projeto, de uma ideia, quando você traz essa consciência de que você é o pilar principal. Se você não cuidar de você, não tiver uma rotina saudável, uma alimentação saudável, você tiver uma rotina de exercício físico, pelo menos 5 vezes na semana, de pelo menos 20 minutos por dia, você não vai entrar em coerência. A coerência vibracional, que é manter a tua frequência mais elevada. Bem, e aí, para encerrar, eu quero deixar essa frase dos enamorados para você colocar aqui embaixo, para você se inspirar e pegar a força arquetípica dos enamorados para a sua vida, para construir o que você quer, que é assim: eu sou os enamorados, eu escolho com verdade, eu amo o meu caminho e tudo que eu amo prospera. Eu sou os enamorados, eu escolho com verdade, eu amo o meu caminho e tudo que eu amo prospera. Olha que legal, e faz conexão com uma frase que é um mantra para a minha vida e eu também quero compartilhar com você aqui. Se fizer sentido, se você também gosta, pode colocar aqui embaixo, que é tudo conspira a meu favor o tempo todo. Quando eu sei que eu sou uma pessoa que merece a prosperidade, quando eu sei o meu valor, quando eu sei o que eu entrego, né, tanto para o mundo como aquilo que eu desejo receber, é o alinhamento do merecimento, da permissão de avançar na vida, você entende que tudo está conspirando a seu favor, mesmo os desafios, porque eles vêm para que você se melhore, nada mais, nada além disso. Só que se você não faz a sua lição de casa, como que você vai? Então, tudo conspira a meu favor o tempo todo, é o que os namorados quer trazer para você. Então tudo vai a seu favor quando você também ama aquilo, para que também aquilo te encontre. Lembra, tudo aquilo que você deseja na sua vida já está disponível. Você precisa acessar. Por isso você precisa estar bem. Por isso que você precisa ter consciência do que você quer, por que você quer, para que você acesse isso que você quer na sua vida. E se você deseja descobrir, né, qual arquétipo está te guiando nesse momento, né, quais escolhas podem abrir cada vez mais seu caminho, né, e quais caminhos que você precisa, né, eliminar, né, para não te gerar mais dúvidas. Lembra que o mapa arquetípico da prosperidade está aqui embaixo. Basta você clicar aqui no link e solicitar o seu. Bem, eu espero ter te ajudado, essa foi minha intenção. Deixa o seu curtir, comente aqui como foi essa aula, se você sabia todas essas informações dos enamorados, se você percebe que ele está ativo na sua vida, se você precisa olhar mais para isso. E compartilhe com quem possa se beneficiar, assim você me ajuda a ajudar outras pessoas, e isso é o que eu desejo, ajudar mais pessoas a
crescerem, a expandirem e prosperarem. Essa é a minha missão. Bem, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da família. Beijo grande no seu coração e eu te vejo no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Tchau!